O tilintar do cristal no restaurante em Vila Madalena soou como um gongo de guerra nos meus ouvidos. Olavo ergueu a taça, o relógio caro brilhando sob as luzes embutidas, e sorriu para a esposa com uma cumplicidade que me excluía totalmente. Eu estava ali, sentada à cabeceira da mesa, mas para eles, eu era apenas parte da mobília, uma relíquia de madeira velha que não combinava mais com o design moderno da vida que eles construíram com o meu suor. Mãe, ele disse, inclinando-se para frente com aquele tom de voz que se usa com uma criança que não entende uma regra simples. Você precisa aceitar. O mundo hoje é digital, é ágil. Essa sua mentalidade de estoque físico e tijolo e argamassa lá em Cuiabá é um freio de mão puxado. Você tem 70 anos. Sua intuição não é mais o que era, e francamente, sua teimosia está se tornando um risco para nossa expansão. Thalita, minha nora, nem se deu ao trabalho de fingir discordância. Ela apenas ajustou os óculos de grife e deu um gole lento no vinho, lançando um olhar de soslaio que transbordava desprezo. Meus netos, do outro lado da mesa, nem sequer levantaram os olhos dos celulares. Para eles, eu era a vovó querida que já não entendia o básico da economia moderna. Eles viam uma mulher idosa e obsoleta. O que eles não viam era a estrutura invisível que mantinha cada um deles em pé. Eles não sabiam que o contrato do SUV estacionado lá fora, as mensalidades da escola particular de elite e até o inventário que Olavo tanto se orgulhava de gerir dependiam da minha assinatura silenciosa e antiga. Eles achavam que eu era a âncora que os atrasava, sem perceber que eu era a única coisa impedindo o navio de rachar ao meio em uma tempestade que eles nem sabiam que estava chegando. Eu não gritei. Não derrubei a mesa. Senti o calor da indignação subir pelo meu pescoço, mas o abafei com a disciplina de quem sobreviveu a 40 anos de comércio bruto no Mato Grosso. Bebi um gole do meu Cabernet. Tinha gosto de ferro. Entendo, respondi, minha voz saindo baixa, quase um sussurro. Ótimo, Olavo suspirou, recostando-se na cadeira com o ar de quem acaba de vencer uma negociação difícil. Já preparei os documentos de transferência dos fundos do armazém para o novo empreendimento em Santos. Só preciso que você fique de fora e deixe os profissionais lidarem com o mercado real. Olhei para ele e percebi que ele tinha esquecido quem o ensinou a ler um balancete. Naquele instante, tomei minha decisão. Se eu era tão lenta e fora de toque, eu faria a única coisa que uma mulher inútil faria. Eu pararia de segurar o mundo dele. Voltei para o meu quarto naquela noite e, com a calma de quem prepara um chá, abri o aplicativo do banco e iniciei a demolição mais silenciosa da história desta família. Bem-vindos ao Afonso Story. Antes de eu lhes contar como desmontei a arrogância dele tijolo por tijolo, comentem aqui embaixo de qual cidade vocês estão assistindo. Estão em Cuiabá, São Paulo ou em outro lugar? Fiquem ligados, porque a reviravolta no capítulo 4 vai mudar a forma como vocês enxergam a própria família. Para entender por que o desrespeito de Olavo queimava como soda cáustica na pele, você precisa entender o chão de onde eu vim. Cuiabá não é uma cidade para amadores. Não é à toa que a chamam de Cidade Verde, mas para quem vive do comércio bruto, o apelido real sempre foi o Inferno Verde. O calor de Mato Grosso não apenas te abraça, ele te sufoca. É um lugar onde o ar parece lã molhada e o sol é uma bigorna caindo sobre a sua nuca às 10 da manhã. Eu comecei meu negócio de suprimentos em um galpão de zinco, quando as estradas ainda eram apenas poeira vermelha e promessas vazias. Passei 40 anos naquele calor. Aprendi a ler o caráter de um homem pela forma como ele limpava o suor da testa antes de apertar a minha mão. Aprendi que a palavra de um fornecedor vale mais do que qualquer papel timbrado e que o respeito é a única moeda que não desvaloriza com a inflação. Ergui um império de logística, movendo cargas do coração do centro-oeste até os confins do norte. Sobrevivi a planos econômicos desastrosos, confiscos bancários, crises de combustível e a morte prematura do meu marido, que me deixou com um filho pequeno no colo e uma montanha de dívidas que fariam qualquer homem tremer. Criei Olavo no fundo daquele armazém. As canções de ninar dele eram o som das empilhadeiras e o estrondo rítmico das portas de aço sendo abertas às 5 da manhã. Fiz questão que ele nunca sentisse o peso do sol como eu senti. Mandei meu filho para os melhores colégios de Curitiba e as faculdades mais caras de São Paulo. Dei a ele a vida moderna que eu nunca tive, acreditando que estava lapidando um sucessor. No entanto, eu estava apenas alimentando um estranho que via minhas mãos calosas como uma vergonha a ser escondida em jantares sociais. A manhã da grande humilhação começou como qualquer outra na minha casa, no centro histórico de Cuiabá.
Eu estava na minha cozinha, meu santuário. Ainda faço questão de usar meu fogão a lenha para passar o café da manhã. Os fogões elétricos podem ser rápidos, mas não têm alma, não extraem a profundidade do grão. O cheiro de lenha queimando de café forte preenchia o ar. Um aroma que, para mim, cheira segurança, história e vitória. Olavo entrou na cozinha como se fosse um invasor. Ele não se sentou. Ele pairava. Olhou para o meu fogão como se fosse um pedaço de lixo que deveria ter sido jogado em um aterro sanitário há décadas. Ele limpou uma partícula de poeira invisível no meu balcão de mármore, um mármore que eu paguei com 3 anos de trabalho ininterrupto, sem domingos ou feriados. Mãe, esse cheiro de fumaça impregna em tudo, ele reclamou, consultando o relógio. Era um Rolex, um presente que eu dei a ele no dia da sua formatura no MBA. É ineficiente. Exatamente como o armazém. Eu estive analisando os números do Porto de Santos. Existe um empreendimento de moeda digital. O sócio da Thalita é quem comanda, e o potencial de crescimento faz esse seu modelo de caixas e caminhões parecer uma barraquinha de limonada. Senti o chimarrão amargar na boca. Eficiência não é apenas velocidade, Olavo. É estabilidade. Aquele armazém sobreviveu a todas as crises que este país inventou nos últimos 50 anos. Exatamente, ele retrucou, com uma risada seca. É um fóssil. Já decidi vender o terreno do centro. Já movi os fundos preliminares para o investimento em Santos. Você tem 70 anos, mãe. Os neurônios não disparam mais com a mesma agilidade. Você é velha demais para entender a volatilidade do mercado moderno. Você deveria estar cuidando de um jardim, não de um conselho administrativo. Ele disse isso sorrindo, como se estivesse me prestando um serviço humanitário. Ele estava me despojando do trabalho de uma vida inteira e chamando isso de descanso merecido. Fiquei parada junto à janela, observando a mangueira no quintal. Lembrei de quando a plantei, no dia em que ele nasceu. Lembrei de como a protegi durante as secas, carregando baldes de água manualmente quando os canos estouraram. Percebi que Olavo não via a árvore, ele via apenas a madeira. Ele não via a história, ele via apenas a estratégia de saída. Então eu disse, ainda de costas para ele: você já moveu os fundos? Sem uma assinatura final. Usei a procuração que você me deu para aquela emergência médica no ano passado, ele disse com uma naturalidade assustadora, quase desdenhosa. É tudo legal. Estou apenas otimizando o patrimônio da família. A traição não foi apenas o dinheiro. Foi o uso de um documento destinado ao meu cuidado para facilitar o meu apagamento. Virei-me e olhei-o diretamente nos olhos. Eu não via meu filho ali. Via um homem que achava que podia superar a mulher que lhe ensinou os primeiros números. Se você acha que meu cabelo branco nublou meu cérebro, Olavo, eu disse, minha voz tão firme quanto o fluxo do rio Cuiabá. Então, a partir deste momento, você não tem mais mãe para te guiar. Não sou mais seu porto seguro. Não sou sua conselheira. A partir deste segundo, considere-me apenas uma sócia silenciosa. Você quer a economia moderna. Você a tem. Boa sorte. Ele riu. Ele realmente deu uma risadinha. Bateu no meu ombro como se eu fosse uma criança confusa que acabou de dizer algo fofo. Obrigado, mãe. Você vai me agradecer quando vir os dividendos caírem na conta. Ele saiu, e o cheiro do seu perfume importado caro ficou flutuando na minha cozinha, brigando com o cheiro honesto da lenha. Sentei-me à minha mesa de mogno. Não chorei. Não liguei para o meu advogado imediatamente. Apenas terminei meu café. Eu sabia de algo que ele não sabia. Sabia que empreendimentos modernos construídos sobre arrogância são como as mansões construídas na areia das praias de Santos. São lindas até que a maré sobe. E eu sabia exatamente quando a maré estava programada para subir. Passei as 4 horas seguintes no meu escritório, o único cômodo onde Olavo nunca entrava porque cheirava papel velho. Comecei a investigar o sócio da Thalita. Comecei a rastrear as pegadas digitais dessa tal moeda. Em 1 hora, encontrei a primeira rachadura. Em 2, encontrei o abismo. Na 4ª hora, eu sabia exatamente como Olavo iria perder tudo o que tinha. Eu poderia ter impedido. Poderia ter pegado o telefone e bloqueado a transferência bancária. Poderia ter exposto a fraude antes mesmo dela começar.
Mas se eu fizesse isso, ele nunca aprenderia. Ele apenas encontraria outra forma de me chamar de velha e teimosa. Ele queria ser um titã. Eu iria deixá-lo descobrir o que acontece quando um titã tenta caminhar sobre o ar sem o chão que a sua mãe construiu. Vocês já tiveram algum familiar que falou com vocês de forma superior por causa da idade? Como vocês mantiveram a calma? Me contem suas histórias nos comentários. O silêncio é a ferramenta mais afiada no arsenal de uma mulher que não tem mais nada a provar. Após a saída triunfante de Olavo da minha cozinha, a casa mergulhou em uma quietude que não era de paz, mas de preparação. Olavo achava que o silêncio da sua mãe era sinal de submissão. Ele interpretou minha falta de protesto como o declínio final de uma mente cansada. Coitado! Ele nunca entendeu que, no mundo dos negócios, quem grita está perdendo, quem observa em silêncio está apenas ajustando a mira. Passei os dias seguintes em um ritual de desconexão. Para Olavo, eu era apenas uma velha que passava o dia tricotando ou cuidando das orquídeas no jardim. Ele me via da janela do escritório dele, que eu ainda pagava, aliás, e sorria, sentindo-se o salvador da linhagem. O que ele não percebia era que, enquanto eu balançava na minha cadeira de vime na varanda, eu estava conduzindo uma auditoria mental detalhada de cada fio invisível que me ligava ao seu estilo de vida luxuoso em Alphaville. A vida do meu filho era uma colcha de retalhos costurada com o meu crédito. Ele se gabava da independência, mas sua realidade era sustentada por uma rede de garantias que eu havia construído ao longo de décadas. O primeiro fio que decidi puxar foi o aval bancário. Olavo tinha uma linha de crédito empresarial robusta no Banco do Brasil, utilizada para financiar a frota de veículos de luxo e os cartões corporativos que Thalita usava como se fossem confete em festas de Vila Nova Conceição. O gerente do banco, o Sr. Arizoli, era um homem da minha geração, alguém que ainda valorizava um aperto de mão e um café passado na hora. Quando entrei na agência, ele se levantou imediatamente. Dona Zélia, que honra! O Olavo me disse que a senhora estava tirando um tempo para descansar. Sorri, mas meus olhos permaneceram frios. Descansar é para quem já terminou o trabalho, Arizoli. Eu vim para tratar de um assunto técnico. Gostaria de retirar minha garantia pessoal de todos os ativos ligados ao CPF e ao CNPJ do meu filho. A partir de hoje, ele é um homem de sucesso e moderno. Ele não precisa mais do suporte de uma velha como eu. Arizoli empalideceu. Ele sabia, melhor do que ninguém, que sem a minha assinatura e o meu patrimônio imobiliário em Cuiabá como lastro, o limite de crédito de Olavo despencaria para quase zero. Dona Zélia, a senhora tem certeza? Isso vai disparar um alerta no sistema. Os juros vão subir e as garantias de curto prazo serão executadas. Tenho certeza absoluta, respondi, assinando os papéis com uma caneta que parecia pesar uma tonelada, mas que deslizava com a leveza da justiça. Ele quer nadar com os tubarões em Santos. É justo que ele faça isso sem as boias de salvamento da mamãe. CTA 2, momento de pico. Este é o ponto onde a verdadeira lição começa. Se você acredita que a sabedoria é conquistada através dos cabelos brancos e que o respeito não tem idade, clique no botão de se inscrever no Afonso Story. Não perca nenhum capítulo desta justiça que está apenas começando. Ao sair do banco, senti uma mistura de tristeza e liberdade. Eu estava, tecnicamente, sabotando meu próprio sangue, mas a alternativa era pior, deixá-lo continuar a me desrespeitar enquanto eu financiava sua arrogância. É aqui que muitos falham. Muitos pais aceitam o abuso por medo da solidão ou por um senso de dever mal compreendido. Mas eu sou cria do Mato Grosso. Se um galho está podre e ameaça a árvore inteira, você o corta antes que a doença chegue às raízes. Naquela mesma tarde, recebi uma ligação de Thalita. Ela estava em uma loja de decoração em Pinheiros, tentando passar o cartão corporativo para comprar uma escultura de mármore minimalista que custava o preço de um carro popular. Zélia, querida, houve algum erro no banco. O cartão foi recusado. Pode dar uma olhadinha nisso para nós? O Olavo está em uma reunião importante sobre a plataforma digital e não quero incomodá-lo. Oh, Thalita, respondi, minha voz pingando uma doçura falsa que eu sabia que a irritaria. Eu adoraria ajudar, mas como Olavo disse, eu estou muito velha para entender essas burocracias modernas. Talvez seja algum problema com a nuvem ou com esses algoritmos que vocês tanto amam. Por que você não tenta pagar com o seu próprio dinheiro?
O silêncio do outro lado da linha foi delicioso. Eu quase podia ouvir as engrenagens da cabeça dela travando. Mas nós sempre usamos essa conta, ela gaguejou. Tempos mudam, querida. O mundo é digital agora, lembra? Boa sorte com a escultura. Desliguei antes que ela pudesse responder. Eu estava apenas começando. O próximo passo foi a logística. Olavo estava usando os caminhões da minha transportadora para mover mercadorias que ele pretendia liquidar para investir na tal moeda digital da Thalita. Enviei uma mensagem simples para o meu gerente de pátio em Cuiabá. A partir de amanhã, nenhum veículo sai para entregas ligadas à empresa do Olavo sem pagamento antecipado em dinheiro. Sem exceções. Se ele reclamar, diga que a ordem veio da relíquia. À noite, Olavo apareceu na minha casa. Ele não bateu na porta. Entrou como se ainda fosse o dono do lugar. Ele estava visivelmente estressado, o nó da gravata frouxo, os olhos injetados. Mãe, o que está acontecendo? O banco cortou meu limite, a transportadora parou meus pedidos e a Thalita passou um vexame na loja. Você está fazendo isso de propósito? Olhei para ele por cima dos meus óculos de leitura. Eu estava lendo um livro de contabilidade antiga, só para reforçar a imagem que ele tinha de mim. Fazendo o quê, meu filho? Eu apenas fiz o que você pediu. Eu me afastei. Eu tirei minhas mãos velhas dos seus negócios modernos. Se o seu modelo econômico é tão superior, por que ele depende tanto do suporte de uma velha inútil? Isso é chantagem, ele gritou, batendo a mão na mesa. Não, Olavo. Isso é realidade, eu disse, levantando-me lentamente. Chantagem é usar a minha procuração médica para roubar o meu armazém. O que eu estou fazendo é apenas retirar o que é meu. Se você é o gênio das finanças que diz ser, reconstrua seu limite. Prove que eu estou errada. Ele saiu furioso, batendo a porta de madeira maciça com tanta força que os quadros na parede tremeram. Eu permaneci de pé, no meio da sala escura. Eu sabia que a dor dele estava apenas começando. O mercado em Santos era um ninho de cobras, e ele tinha acabado de entrar lá com a pele exposta e sem nenhuma arma. A demolição silenciosa estava em pleno vapor. Eu não precisava de exércitos. Só precisava de tempo. E tempo, para quem tem 70 anos e paciência de sobra, é um recurso infinito. Eu estava pronta para ver o mundo dele queimar, não por maldade, mas porque algumas pessoas só aprendem o valor do chão quando sentem o impacto da queda. Vocês acham que eu fui dura demais em cortar o crédito dele sem aviso prévio, ou ele merecia sentir o peso das próprias palavras? Qual seria a reação de vocês se descobrissem que um filho usou sua confiança para tentar te aposentar à força? Deixem sua opinião nos comentários. Eu leio todas. Olavo não me procurou nos dias seguintes. O silêncio dele era carregado de uma mistura de orgulho ferido e a falsa confiança de quem acredita que encontrou um atalho para a riqueza. Ele e Thalita pegaram um carro e desceram a serra em direção a Santos. Eles acreditavam que, longe do cheiro de fumaça de Cuiabá, poderiam finalmente respirar o ar puro do sucesso moderno. Mas eu conheço o mar. O mar de Santos não é como o rio Cuiabá. Ele é traiçoeiro, esconde correntes que puxam você para o fundo sem aviso. Enquanto eles se hospedavam em um hotel de luxo no Gonzaga, eu permanecia no meu escritório, mergulhada em documentos que Olavo considerava irrelevantes. Eu tinha um informante valioso, o tempo. Usei meus contatos da antiga guarda portuária para entender quem era realmente o sócio da Thalita. O nome era Geraldo, um homem que se apresentava como um visionário das criptomoedas, mas que na verdade era filho de um velho trapaceiro que eu mesma vi ser escorraçado de Campo Grande nos anos 90 por aplicar golpes em pensionistas. A sede da empresa em Santos era uma fachada. Um endereço comercial em um prédio espelhado que, na verdade, era apenas uma sala de coworking alugada por hora. O site era impecável, cheio de gráficos ascendentes e termos em inglês que faziam Olavo se sentir um gênio por investir na vanguarda. Mas, ao olhar os registros da Receita Federal e as licenças de operação portuária que ele alegava possuir, a verdade aparecia. Era uma casca vazia. Olavo ligou para o meu advogado, o Dr. Arnaldo, de Belo Horizonte. Ele estava tentando acelerar a liquidação do armazém de Cuiabá. Ele gritava ao telefone, dizendo que precisava de liquidez imediata para aproveitar uma janela de oportunidade que Geraldo havia aberto para ele. Doutor, minha mãe está senil, eu ouvi dizer através do viva-voz, enquanto eu estava sentada na sala de Arnaldo,
tomando um café. Ela está bloqueando transações legítimas. Eu sou o gestor desse patrimônio agora. Exijo que o senhor libere os documentos de transferência. Arnaldo, um homem que já defendeu meus interesses em 3 estados diferentes, apenas sorriu para mim e respondeu com uma voz de seda: Olavo, o direito não se move pela sua pressa. Existem protocolos sucessórios e cláusulas de usufruto que sua mãe estabeleceu décadas atrás. Se você deseja contestar, sinta-se à vontade para entrar na justiça. Mas aviso, o judiciário brasileiro não é tão rápido quanto seus aplicativos. O cerco está se fechando e a máscara do filho perfeito está caindo. Se você gosta de histórias onde a experiência vence a arrogância, não esqueça de se inscrever no Afonso Story. Nossa comunidade de mulheres fortes só cresce a cada dia. O que Olavo não sabia, e o que eu deixei que ele descobrisse da maneira mais dolorosa, era sobre a cláusula de retomada automática. Quando ele me trouxe aqueles papéis meses atrás, tentando me enganar com termos jurídicos complexos, eu fiz uma pequena alteração silenciosa. Eu inseri uma cláusula que estipulava que qualquer tentativa de alienação do patrimônio principal sem assinatura física, e não digital, da matriarca resultaria no congelamento imediato de todas as contas subsidiárias. Ele achou que a procuração era um cheque em branco. Eu a transformei em uma armadilha. Enquanto isso, em Santos, o desastre começava a ganhar corpo. Olavo tinha usado o dinheiro de sua própria reserva pessoal, o fundo que ele guardava para a educação dos filhos e a segurança da Thalita, para cobrir o buraco deixado pelo bloqueio do armazém. Ele estava desesperado para provar que eu estava errada. Ele queria esfregar os lucros na minha cara. Recebi um relatório de um contato no porto. Geraldo tinha sido visto carregando malas em um carro alugado na calada da noite. As notícias sobre movimentações atípicas e investigações da Polícia Federal em corretoras de fachada começavam a pipocar nos jornais locais. Olavo, cego pelo ego, ignorava os sinais. Ele acreditava que o sistema estava apenas tentando derrubar quem é inovador. A humilhação final daquela semana veio em um jantar que ele organizou para Geraldo em uma churrascaria famosa na ponta da praia. Ele queria selar a parceria definitiva. Thalita estava radiante, postando fotos de taças de champanhe com a legenda "O futuro é nosso". No meio do jantar, o cartão de Olavo foi recusado novamente. Não o corporativo que eu já havia cortado, mas o dele. O pessoal. O banco tinha disparado o alerta de fraude devido à tentativa de movimentação de um volume de dinheiro que ele não possuía mais. Ele teve que pedir dinheiro emprestado para o garçom para pagar o estacionamento. Geraldo, o grande sócio, nem sequer se ofereceu para ajudar. Ele apenas olhou para o relógio e disse que tinha um compromisso urgente. Olavo me ligou naquela madrugada. A voz dele não era mais a de um titã. Era a voz do menino que, aos 5 anos, se perdeu na feira e me chamou aos prantos. Mãe, tem alguma coisa errada. O sistema, as contas, o Geraldo não atende. Eu estava deitada na minha cama, olhando para o teto de gesso da minha casa em Cuiabá. O som dos grilos lá fora era a única música de fundo. Eu avisei que o mar de Santos era profundo, Olavo. Mas você disse que eu era velha demais para entender a correnteza. Mãe, por favor. Eu usei tudo que eu tinha. Se o Geraldo sumiu, eu não tenho nem como pagar o hotel. Sabe o que é interessante, meu filho? Eu disse, sem um pingo de emoção na voz. A velha aqui, que você queria aposentar, ainda tem o nome limpo. Mas você seguiu o conselho de quem prometeu o mundo em uma tela de celular e esqueceu de quem construiu o mundo com as mãos na terra. Aprenda a nadar, Olavo. Ou aprenda a afogar-se com dignidade. Desliguei. Senti um aperto no coração? Sim, sou mãe. Mas senti também uma satisfação profunda. A dor que ele estava sentindo agora era o antídoto para a soberba que poderia tê-lo destruído completamente no futuro. Eu estava sendo o freio de mão que ele tanto criticou. E, às vezes, um freio de mão é a única coisa que impede um carro de cair em um despenhadeiro. O dia seguinte seria o início do fim. A Polícia Federal bateria a porta da empresa de fachada em Santos, e o nome de Olavo estaria em todos os documentos como investidor principal. Ele estava prestes a descobrir que, no mundo real, a ignorância não é uma defesa legal. E eu estava apenas começando a preparar o terreno para sua rendição total. O armazém de Cuiabá continuava firme,
os caminhões continuavam rodando, e a relíquia continuava no comando, observando o castelo de cartas desmoronar com a precisão de quem conhece cada grão de areia. Se você chegou até aqui, é porque sabe que a justiça tarda, mas não falha. No próximo capítulo, o Olavo vai descobrir que a ruína dele foi assinada por ele mesmo. Não perca! Inscreva-se agora no Afonso Story e ative o sininho. E a pergunta que não quer calar: se fosse o seu filho, você deixaria ele chegar ao fundo do poço para aprender a lição, ou você o salvaria antes da queda? Comenta aqui embaixo. Quero muito saber a opinião de vocês. O sol nasceu em Santos com uma palidez doentia, refletindo-se nas águas cinzentas do porto. Para Olavo, aquela manhã não trouxe a luz do sucesso, mas o frio cortante da realidade. Eu estava a milhares de quilômetros de distância, em minha varanda em Cuiabá, mas podia sentir o tremor nas mãos dele quando o telefone tocou às 6 da manhã. Não era o Geraldo com boas notícias. Era o porteiro do prédio espelhado onde funcionava a sede da empresa, avisando que homens de colete preto distintivos dourados estavam subindo o elevador com mandado de busca e apreensão. A Polícia Federal não bate a porta com delicadeza. Eles entram com a autoridade de quem sabe que o crime deixou rastros. Enquanto os agentes levavam os computadores de última geração que Olavo tinha orgulho de ter comprado, com o dinheiro que deveria ter pago os impostos do armazém, meu filho assistia tudo do calçadão, escondido atrás de óculos escuros, sentindo o mundo girar. O visionário Geraldo tinha desaparecido. O site da plataforma digital agora exibia apenas um erro 404. O dinheiro, os sonhos e a arrogância de Olavo tinham evaporado como neblina sob o sol forte do litoral. Thalita estava em prantos no quarto do hotel, cercada por malas de grife que agora pareciam fardos inúteis. Ela ligava freneticamente para as amigas de Curitiba, mas ninguém atendia. O sucesso é um imã para parasitas, mas o fracasso é o repelente mais eficaz do mundo. Olavo, por outro lado, tentou uma última cartada de mestre. Ele foi até a delegacia, acreditando que sua posição social e seu sobrenome, o meu sobrenome, o protegeriam. Eu sou uma vítima. Ele gritava na recepção, a voz falhando. Eu investi milhões. Eu quero que prendam o Geraldo. O delegado, um homem experiente que já tinha visto centenas de vítimas como ele, apenas empurrou um documento sobre a mesa. O senhor não é apenas um investidor, senhor Olavo. O seu nome consta como diretor operacional e garantidor de 3 contas que receberam depósitos de origem duvidosa vindos do exterior. Para nós, o senhor é parte da estrutura. Onde está o sócio majoritário? Olavo engoliu em seco. Ele percebeu, naquele momento, que Geraldo usará como um escudo de carne. Enquanto o golpista fugia com os lucros reais, Olavo ficava com a responsabilidade legal. Ele era o rosto público de uma fraude que ele era moderno demais para ter detectado. Eu recebi a notícia através de um contato na imprensa de Santos. A manchete local já começava a circular nos portais: esquema de criptoativos no Porto, empresário do Mato Grosso é investigado. Senti uma pontada de tristeza, claro. Ver o nome da família arrastado na lama dói na alma de qualquer matriarca. Mas eu sabia que essa era a cirurgia necessária para remover o câncer da soberba que estava matando o caráter do meu filho. Liguei para o meu advogado novamente. Arnaldo, a operação começou. Quero que você entre com a petição de isolamento patrimonial imediatamente. Quero que fique claro que a transportadora e o armazém em Cuiabá não têm qualquer vínculo com as aventuras do Olavo em Santos. Proteja o que é legítimo. Deixe o que é digital para os lobos. Olavo tentou me ligar 10 vezes naquela tarde. Eu não atendi nenhuma. Eu precisava que ele sentisse o peso total do silêncio. Precisava que ele olhasse para as próprias mãos e percebesse que não havia nada nelas além de vento. Ele tinha desprezado o fóssil que eu era, mas agora, o fóssil era a única rocha sólida em um mar de lama. Ao final do dia, ele me enviou uma mensagem de texto, a primeira em muito tempo sem o tom de superioridade. Mãe, eles bloquearam meu passaporte. Estão dizendo que eu sou cúmplice. Eu não tenho dinheiro para o advogado aqui em Santos. Eles cobram em dólar. Por favor, me atenda. Eu li a mensagem enquanto jantava sozinha. O silêncio da minha casa em Cuiabá nunca pareceu tão pesado. Lembrei-me de Olavo pequeno, quando ele caía e ralava o joelho. Eu sempre estava lá com o curativo e o beijo. Mas desta vez, o ferimento não era na pele, era na alma.
E para curar a alma, o remédio é a verdade, não o consolo. O castelo de cartas caiu e agora Olavo está enfrentando a justiça sozinho. Se você acha que ele colheu exatamente o que plantou ao tentar enganar a própria mãe, inscreva-se no Afonso Story. Ative as notificações para não perder o próximo capítulo, onde a verdade sobre o contrato que ele assinou será finalmente revelada. Eu sabia que Thalita começaria a pressioná-lo a dar um jeito. Ela não estava acostumada com a falta de luxo, com a humilhação de ter o nome nos jornais. Eu previ que ela seria a primeira a abandoná-lo quando a fonte secasse. E eu estava certa. Naquela noite, recebi um alerta de que ela havia tentado usar uma das contas conjuntas para comprar uma passagem só de ida para a Europa, mas o bloqueio que eu ordenei no capítulo anterior impediu a transação. A armadilha estava completa. Olavo estava encurralado entre a polícia, uma esposa desesperada e o deserto financeiro que ele mesmo criou. Ele estava em Santos, a cidade que ele escolheu como símbolo da sua modernidade, mas se sentia como um prisioneiro. Eu, por outro lado, preparei minhas malas. Não para salvá-lo da polícia, ele teria que responder pelos seus atos, mas para garantir que o patrimônio que eu construí não fosse destruído pela sua incompetência. Eu iria para Santos, mas não como a mãe piedosa que ele esperava. Eu iria como a empresária que ele subestimou. A velha estava saindo de Cuiabá para mostrar como se lida com uma crise real. A lição estava apenas na metade. Ele já tinha perdido dinheiro. Agora, ele teria que aprender a perder o orgulho. E essa, meus amigos, é a parte que mais dói. Eu estava pronta para o confronto final. Estava pronta para olhar nos olhos dele e perguntar se a nuvem e os algoritmos poderiam tirá-lo da cela onde ele mesmo se trancou. O próximo passo seria o mais difícil. Eu teria que ser a juíza do meu próprio filho. E no tribunal da vida, não existem advogados de defesa que possam apagar o desrespeito de anos em uma única conversa. Se você fosse a Zélia, você atenderia o telefone no primeiro pedido de socorro ou faria como ela, deixando-o enfrentar as consequências para que a lição fosse aprendida? O amor de mãe deve ser incondicional ou deve ter limites quando há desrespeito? Deixem sua opinião. Quero muito ler os comentários de vocês. O colapso de um homem arrogante não acontece de uma vez. Ele ocorre em estalos secos, como uma estrutura de madeira apodrecida cedendo sob o próprio peso. Em Santos, o efeito dominó que eu iniciei em Cuiabá ganhou uma velocidade aterrorizante. Sem o meu aval bancário, as comportas do crédito se fecharam com um estrondo metálico. Olavo descobriu, da maneira mais amarga possível, que o luxo dele era apenas um empréstimo de longo prazo baseado na minha reputação. Primeiro, veio a retomada do SUV de luxo. Os oficiais de justiça chegaram ao hotel onde ele estava escondido, ignorando os protestos histéricos de Thalita. Olavo assistiu, da calçada, o carro ser içado por um guincho. Ele tentou argumentar, tentou mostrar o relógio, tentou usar o tom de voz de quem manda, mas os homens apenas cumpriram a ordem judicial. Sem o lastro das minhas propriedades, o financiamento que ele fez por fora tornou-se uma dívida impagável da noite para o dia. Depois, veio o despejo silencioso. O hotel, alertado pelo bloqueio dos cartões de crédito e pelas notícias da Polícia Federal, pediu que eles desocupassem a suíte presidencial. Olavo, que uma semana antes zombava do meu fogão a lenha, agora carregava suas próprias malas pela recepção, sob os olhares de pena e deboche dos funcionários. Eles foram para um apartamento de quarto e sala alugado por temporada em uma zona decadente da cidade, onde o cheiro de maresia era substituído pelo cheiro de mofo e fritura. Thalita foi a próxima peça a cair. A lealdade dela era proporcional ao saldo bancário de Olavo. No terceiro dia de vida simples, as brigas começaram a ecoar pelas paredes finas do apartamento. Eu recebi os relatórios dos meus contatos. Ela o acusava de ser um fracassado, um filho de mamãe que não conseguia nem manter um esquema de pirâmide funcionando. A ironia era deliciosa. Ela, que o incentivou a me trair, agora era a primeira a cravar a faca. Enquanto isso, em Brasília, meus advogados trabalhavam no silêncio dos gabinetes. Eles garantiram que o nome da minha transportadora fosse retirado de qualquer investigação. Eu não estava apenas protegendo dinheiro, estava limpando o nome que Olavo sujou com sua sede de dinheiro fácil. Eu vi as notificações no meu celular, centenas de mensagens de Olavo, implorando, gritando, pedindo perdão e, logo depois, me culpando pela sua desgraça. Eu não respondi a nenhuma. O silêncio era minha única resposta,
A barreira final entre a sanidade dele e o abismo que ele mesmo cavou. Olavo estava agora vivendo a realidade que ele tentou me impor. A insignificância. Sem o armazém, sem o crédito e sem o apoio da velha, ele era apenas mais um investigado em uma planilha da Polícia Federal. Ele tentou ligar para os contatos influentes de Santos, os homens com quem ele brindou champanhe em Vila Madalena. Ninguém atendeu. O mundo moderno que ele tanto exaltava mostrou sua face mais crua. Nele, você só existe enquanto é útil. E Olavo, naquele momento, era apenas um peso morto. O castelo de cartas de Olavo foi varrido pelo vento e agora ele não tem mais para onde fugir. Se você quer ver como a sabedoria de uma mãe pode ser a arma mais poderosa, inscreva-se no Afonso Story e acompanhe cada passo dessa lição inesquecível. O golpe de misericórdia veio no final daquela semana. Thalita desapareceu. Ela pegou o pouco que restava das joias que Olavo lhe deu, muitas compradas com o dinheiro desviado do armazém, e partiu para a Europa, deixando apenas um bilhete curto sobre a mesa de fórmica. Você é igual à sua mãe, Olavo. Velho e ultrapassado. Eu mereço mais. A solidão de Olavo estava completa. Ele estava em uma cidade que não era sua, respondendo por crimes que não entendia totalmente, e abandonado pela mulher por quem ele jogou tudo fora. Ele estava, finalmente, pronto para ouvir. Mas eu não iria até ele. Eu esperaria que ele rastejasse de volta para o lugar onde tudo começou. Preparei o armazém em Cuiabá. Avisei aos funcionários que teríamos um novo ajudante em breve. Um ajudante que precisaria aprender, desde o chão de fábrica, o peso de cada caixa e o valor de cada centavo. A demolição estava encerrada. Agora, começaria a reconstrução. Mas não seria a reconstrução de um negócio, seria a reconstrução de um homem. A relíquia estava pronta para a fase final. E, desta vez, as regras seriam as minhas. Olavo não chegou a Cuiabá em um voo de primeira classe, nem mesmo em um táxi executivo. Ele apareceu no portão principal do armazém em um ônibus interestadual de linha, carregando uma única mala de mão e o peso de uma derrota que nenhuma roupa de grife poderia esconder. O sol de Mato Grosso, aquele mesmo sol bigorna que ele desprezou semanas atrás, o recebeu com a fúria habitual. Ele estava pálido, com olheiras profundas e a pele queimada de forma desigual pelo sol de Santos, onde ele passou seus últimos dias caminhando por tribunais e delegacias. Eu o observei da janela do meu escritório no mezanino. Ele parou diante do portão de aço, o mesmo portão que ele disse que venderia para dar lugar a um condomínio de luxo. Vi quando ele hesitou. O orgulho ainda lutava para manter seus ombros erguidos, mas a exaustão física e mental venceu. Ele baixou a cabeça e entrou. Não mandei ninguém buscá-lo na rodoviária. Não pedi que preparassem seu prato favorito. Quando ele subiu as escadas de metal que rangiam sob seus pés, eu estava sentada atrás da minha mesa de mogno, a mesma mesa onde ele tentou me forçar a assinar a sua independência. O barulho das empilhadeiras lá embaixo preenchia o silêncio entre nós, um som que ele chamava de barulho, mas que eu sempre chamei de música. Mãe, ele disse, sua voz falhando. Ele tentou dar um passo em minha direção para um abraço, mas eu apenas levantei a mão, um gesto curto e seco que o paralisou no lugar. Aqui eu não sou sua mãe, Olavo. Aqui eu sou a proprietária de uma empresa que você tentou sabotar, eu disse, sem desviar os olhos do balancete à minha frente. Você está em solo sagrado. O solo que pagou sua faculdade e seus relógios. Se você está aqui por piedade, veio ao lugar errado. Se está aqui por trabalho, a conversa é outra. Ele desabou em uma das cadeiras de madeira, as mãos cobrindo o rosto. Ela foi embora, mãe. A Thalita me deixou. Levou tudo o que não estava bloqueado. A polícia. Eles dizem que se eu não devolver o valor que o Geraldo desviou, eu posso ser preso por cumplicidade. Eu não tenho nada. Nem R$1. Você tem exatamente o que construiu com a sua arrogância. Vento, respondi. Você achou que ser moderno era ser esperto. Achou que a experiência de quem viveu crises reais era uma deficiência mental. Agora, você vê que o mundo digital é ótimo para acelerar processos, mas ele não cria caráter. Caráter se cria no chão, no suor, na responsabilidade com o que é real. A máscara de Olavo caiu e ele está diante da única pessoa que pode salvá-lo, mas as condições não serão fáceis. Se você acredita que o trabalho duro é o único caminho para a redenção, inscreva-se no Afonso Story.
O desfecho dessa história vai mostrar quem realmente manda no jogo. Fiquei em silêncio por um longo tempo, deixando que o som do armazém, o som do mundo real, penetrasse na mente dele. Ele olhava para as próprias mãos, que agora tremiam levemente. Ele estava quebrado. E um homem quebrado é, finalmente, um homem que pode ser moldado. Eu vou pagar a sua defesa em Santos, eu disse, e vi um brilho de alívio surgir nos olhos dele. Mas eu não tinha terminado. Mas não será um presente. O Dr. Arnaldo já preparou um contrato de confissão de dívida. Cada centavo dos honorários advocatícios, cada multa que o banco aplicar e cada prejuízo que você causou ao fluxo de caixa deste armazém será descontado do seu salário. Salário? Ele perguntou, confuso. Mas eu sou o gestor. Não, Olavo. Você era um gestor de fachada. A partir de amanhã, você é um conferente de carga. Você vai bater o cartão às 5 da manhã. Vai usar o uniforme azul da transportadora. Vai aprender a conferir cada palete, cada nota fiscal e cada rota de entrega. Vai sentir o calor do zinco na cabeça e vai entender por que eu valorizo cada parafuso desta empresa. Ele arregalou os olhos. Mãe, você não pode estar falando sério. Eu tenho um MBA. Eu não posso carregar caixas. O seu MBA não te ensinou a detectar um golpe de pirâmide básico, Olavo. O seu MBA não te ensinou que você não cospe no prato em que comeu a vida toda, eu retruquei, levantando-me e caminhando até a janela. Se carregar caixas é degradante para você, então a porta da rua continua onde você a encontrou. Vá ser um visionário no meio da rua. Mas se quiser recuperar sua dignidade e, quem sabe um dia, o meu respeito, você vai começar do zero. Exatamente como eu comecei. Ele olhou para fora, para o pátio onde os caminhoneiros descansavam e o pó da soja subia com o vento. Ele viu o império que ele desprezou. Vi a luta interna em seu rosto. O Olavo de Santos queria gritar e ir embora. O Olavo que sobrou queria apenas um prato de comida e um propósito. Tudo bem, ele murmurou, quase inaudível. Amanhã, às 5. Se chegar um minuto atrasado, o Dr. Arnaldo retira a petição de defesa e você se resolve com a Polícia Federal sozinho. Estamos entendidos? Ele apenas assentiu. Ele não tinha mais palavras. A eloquência que ele usou para me humilhar no restaurante em Vila Madalena tinha morrido. Ele se levantou, pegou sua mala e saiu do escritório. Eu vi, pela janela, ele atravessando o pátio em direção à pequena edícula nos fundos do terreno, o quarto onde os motoristas pernoitavam. Ele não iria para a casa principal. Ele não dormiria em lençóis de algodão egípcio. Sentei-me novamente. Meu coração de mãe gritava para eu ir até lá, abraçá-lo e dizer que tudo ficaria bem. Mas a empresária em mim, a mulher que sobreviveu ao inferno verde, sabia que se eu fizesse isso, eu estaria selando o destino dele como um eterno parasita. Para salvá-lo, eu tive que ser sua carrasca. A noite caiu sobre Cuiabá, e o calor finalmente deu lugar a uma brisa morna. Eu sabia que o próximo capítulo seria o mais longo. Seria o capítulo da rotina, da disciplina e da realidade nua e crua. Olavo estava prestes a descobrir que a logística que ele tanto ridicularizava era, na verdade, a espinha dorsal da sobrevivência. E eu estaria lá, observando cada movimento, esperando pelo dia em que ele não veria mais poeira no chão, mas sim a base de tudo que somos. A rendição estava assinada. Agora, restava saber se ele teria a força necessária para cumprir o contrato mais difícil da sua vida, o contrato com a própria verdade. Olavo acreditava que o fundo do poço era o cansaço físico de carregar fardos sob o sol de Cuiabá. Ele estava enganado. O verdadeiro abismo não é o suor, é a verdade nua e crua escrita em papel timbrado. 3 semanas haviam se passado desde que ele trocou o terno pelo uniforme azul. Suas mãos, antes macias de quem apenas segurava taças de vinho e teclados de laptops, estavam agora cheias de calos e cortes superficiais. Ele estava mais magro, o olhar mais baixo, mas havia uma centelha de realidade começando a se formar naquele silêncio forçado. Foi em uma tarde de terça-feira, quando o mormaço parecia derreter o asfalto do pátio, que o Dr. Arnaldo chegou de São Paulo. Ele não veio para uma visita de cortesia. Trazia consigo uma pasta de couro desgastado, contendo o que eu chamo de o contrato de sombras. Chamei Olavo ao escritório. Ele entrou, limpando o suor da testa com o antebraço, e parou diante da mesa,
esperando a próxima ordem. Sente-se, Olavo, eu disse, apontando para a cadeira. O Dr. Arnaldo terminou a auditoria cruzada entre as contas de Santos, a plataforma do Geraldo e os documentos que você assinou usando a minha procuração. Olavo olhou para a pasta como se fosse uma bomba relógio. Eu já sei que perdi tudo, mãe. Não precisa esfregar mais os números na minha cara. Você não sabe de nada, retrucou Arnaldo, abrindo a pasta e espalhando 3 documentos sobre o mogno. Você achou que estava sendo um criminoso astuto ao usar a procuração da sua mãe para mover os fundos do armazém. Mas o que você não leu, porque estava ocupado demais ouvindo as promessas do Geraldo, foi a cláusula de blindagem de ativos que a dona Zélia inseriu no documento original, 2 anos atrás. Olavo franziu a testa. Do que você está falando? Estou falando que, tecnicamente, você não roubou nada, eu disse, cruzando os braços. A procuração que você usou tinha uma trava de segurança. Qualquer movimentação acima de um determinado valor para contas de terceiros sem um contrato de mútuo registrado em cartório transformava automaticamente o dinheiro em um empréstimo pessoal com garantia real. No momento em que você transferiu os primeiros R$500 mil para a conta do Geraldo, o sistema acionou uma proteção. Arnaldo completou. O dinheiro que você pensou ter investido na plataforma nunca saiu realmente da esfera de controle da sua mãe. O que você enviou para o Geraldo foi uma linha de crédito espelhada, garantida pelas suas futuras cotas da herança. Em termos simples, você não usou o dinheiro do armazém. Você usou o seu próprio futuro. E como a plataforma era uma fraude e o Geraldo fugiu, a dívida não é da empresa. A dívida é exclusivamente sua, pessoa física, para com a empresa da sua mãe. Olavo ficou pálido. A revelação de que eu sabia de suas intenções muito antes de ele executá-las foi como um tapa físico. Ele percebeu que nunca esteve no controle. Cada passo que ele deu para me trair foi monitorado e neutralizado por um sistema que eu construí para protegê-lo de si mesmo. Então, o armazém está salvo, ele sussurrou. O armazém sempre esteve salvo, Olavo, respondi com firmeza. Eu nunca deixaria um amador como você colocar em risco o sustento de 200 famílias que dependem deste pátio. O que estava em jogo aqui não era o patrimônio, era sua alma. Eu precisava que você fosse até o fim. Precisava que você sentisse o gosto do desespero para entender que o mundo não é um playground para herdeiros arrogantes. A reviravolta foi maior do que Olavo poderia imaginar. Ele nunca teve o poder que pensava ter. Se você gosta de ver uma estratégia mestre sendo revelada, inscreva-se no Afonso Story. O final desta jornada está chegando e a lição de Zélia será eterna. Mas a parte mais pesada do contrato de sombras ainda estava por vir. Arnaldo puxou o último papel. Era um documento de Santos, com o selo da Polícia Federal. O Geraldo foi capturado na fronteira com o Paraguai, anunciou Arnaldo. E ele abriu o bico. Ele tentou colocar você como mentor intelectual do esquema para reduzir a própria pena. Ele apresentou e-mails e mensagens de áudio onde você dizia que faria qualquer coisa para tirar a sua mãe do comando e modernizar o capital. Olavo fechou os olhos, um tremor visível em suas mãos. Eu estava desesperado. Eu queria mostrar que podia ser maior que o armazém. Pois bem, continuei eu, assumindo o controle da conversa. O delegado em Santos aceitou a tese de que você foi uma vítima de manipulação, mas apenas porque eu apresentei este contrato aqui. Este documento prova que você nunca teve acesso real aos fundos da empresa e que toda a operação foi rastreada por mim desde o início. Eu tecnicamente autorizei o seu erro para capturar o Geraldo. Você foi o meu cavalo de Troia, Olavo. Sem saber, você foi a isca que usamos para derrubar uma rede de lavagem de dinheiro que a Receita Federal já monitorava há meses. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Olavo olhava para mim como se estivesse vendo um fantasma. Ele percebeu a profundidade da minha velhice. Percebeu que enquanto ele jogava damas, eu estava jogando xadrez em um tabuleiro que ele nem sabia que existia. A humilhação que ele sentiu no restaurante em Vila Madalena não era nada comparada à percepção de que sua independência foi apenas um experimento controlado pela mãe que ele chamou de obsoleta. E agora? Ele perguntou, a voz quase sumindo. Agora você tem uma escolha, eu disse, levantando-me e caminhando até ele. Você pode assinar este termo de renúncia de cargo diretivo pelos próximos 10 anos. Você continuará no pátio, como conferente, ganhando seu salário e pagando a sua dívida. Ou,
Você pode tentar a sorte com a Polícia Federal. Eu tenho as provas que te inocentam de ser mentor, mas não te inocentam de ser negligente. Se você sair por aquela porta agora, eu entrego os documentos ao Dr. Arnaldo e você responde ao processo em liberdade, mas com o nome sujo e sem um centavo no bolso. Olavo olhou para o papel. Olhou para o Dr. Arnaldo, que apenas assentiu com a cabeça, confirmando a gravidade da situação. Depois, ele olhou para as próprias mãos calejadas. Pela primeira vez na vida, não vi arrogância ou raiva. Vi um homem que finalmente compreendeu o tamanho da sua pequenez diante da estrutura que o criou. Ele pegou a caneta. Suas mãos não tremiam mais. Ele assinou o documento com uma caligrafia firme, quase resignada. Eu fico, ele disse. Eu vou pagar cada centavo. E eu vou aprender a gerir este lugar, nem que leve os 10 anos. Bom, eu disse, guardando o documento na pasta. O caminhão de fertilizantes acaba de encostar no portão 4. Estão faltando braços para a conferência. Pode ir. Ele se levantou, deu um aceno seco para o Dr. Arnaldo e saiu do escritório. Desta vez, ele não bateu a porta. Ele a fechou com cuidado, quase com reverência. Arnaldo me olhou, um sorriso de lado surgindo em seu rosto. Você foi dura, Zélia. Muito dura. Você poderia ter evitado que ele chegasse a esse ponto de quase ser preso. Poderia, respondi, sentando-me e olhando para a mangueira no quintal através da janela. Mas se eu tivesse salvado na primeira curva, ele teria batido o carro na segunda. Olavo precisava perder o mundo para encontrar a si mesmo. Ele precisava ver que a modernidade sem alicerce é apenas fumaça. Hoje, ele começou a entender o valor do chão. O clímax jurídico tinha passado, mas a reconstrução estava apenas começando. Eu sabia que haveria dias difíceis, dias em que ele pensaria em desistir, em que a sombra da Thalita e da vida fácil em São Paulo voltaria a assombrá-lo. Mas agora eu tinha o controle. Não o controle do dinheiro, mas o controle do tempo. E o tempo, no Mato Grosso, cura tudo, desde que você esteja disposto a trabalhar a terra. A velha tinha vencido. Não por força, mas por paciência. O contrato de sombras agora era a luz que guiaria o caminho de Olavo de volta à realidade. E eu estaria ali, em cada conferência, em cada nota fiscal, garantindo que o legado da nossa família nunca mais fosse trocado por promessas vazias feitas em telas de vidro. 6 meses se passaram desde que Olavo assinou o contrato de sombras. Em Cuiabá, o tempo não corre, ele ferve e amadurece tudo o que toca. O homem que subia as escadas do meu escritório hoje não era o mesmo que tropeçava em sua própria arrogância no litoral paulista. Olavo estava mais magro, o rosto marcado pelo sol e os olhos com uma clareza que eu não via desde a sua infância. Ele não vestia mais seda, mas o uniforme azul desbotado da transportadora parecia, pela primeira vez, caber nele. Eu o chamei para nossa auditoria mensal. Mas, desta vez, não analisaríamos planilhas de custos ou rotas de frete. Seria a auditoria da alma. Relatório de perdas e danos. Olavo, eu disse, apontando para a cadeira à minha frente. Como está o seu balanço pessoal? Ele se sentou, mas não se recostou. Suas mãos, agora permanentemente marcadas pelo trabalho bruto, repousavam sobre os joelhos. O Geraldo foi condenado a 12 anos. Mãe. O Dr. Arnaldo me enviou a notificação. E a Thalita? Bem, ela postou fotos em um iate em Mônaco com um investidor russo. Acho que o meu investimento nela também foi a fundo perdido. Ele deu um sorriso triste, sem amargura. Era o sorriso de quem aceitou o prejuízo e decidiu seguir em frente. Eu passei a vida tentando ser grande, mãe, ele continuou, olhando para os quadros antigos na parede que mostravam o primeiro caminhão da família. Eu achava que o seu jeito de fazer negócios era lento porque você se importava com as pessoas, com o aperto de mão, com o café passado. Eu achava que isso era fraqueza. Mas lá embaixo, no pátio, conversando com os motoristas que viram o meu pai trabalhar, eu entendi. Eles não trabalham para a empresa. Eles trabalham para a Dona Zélia. Porque eles sabem que, se o caminhão deles quebrar no meio da BR-163, a senhora é a única que não vai perguntar o custo do guincho antes de perguntar se eles estão bem. Senti um nó na garganta, mas mantive a postura de ferro. Respeito não se compra com bônus de performance, Olavo. Respeito se cultiva na lama. Eu sei disso agora, ele murmurou.
Eu passei esses 6 meses sendo chamado de filhinho da patroa pelas costas. Tive que engolir o seco, carregar o dobro do peso e provar que eu merecia o uniforme que eu vestia. Ontem, o seu Tião, o motorista mais antigo da frota, me convidou para o batizado do neto dele. Ele disse que eu finalmente aprendi a ouvir o motor. Olavo finalmente entendeu que o valor de um homem não está no que ele possui, mas em quem ele se torna sob pressão. Se você se emociona com histórias de superação real, inscreva-se no Afonso Story. O capítulo final está chegando e você não vai acreditar na última lição de Zélia. Levantei-me e fui até o cofre atrás da minha mesa. Retirei uma pequena caixa de madeira e a coloquei diante dele. Dentro, estava o Rolex que eu lhe dera na formatura e que ele havia empenhado em Santos para pagar uma dívida de jogo de Geraldo. Eu o recuperei através de um intermediário semanas atrás. O tempo é o recurso mais valioso que temos, Olavo, eu disse. Você o desperdiçou tentando acelerar o que deveria ter crescido naturalmente. Estou te devolvendo este relógio não para que você ostente, mas para que você conte cada minuto do seu novo caminho. A dívida financeira com o armazém está sendo paga. Mas a dívida com a sua história só será quitada quando você parar de olhar para o relógio esperando o turno acabar e começar a olhar para ele entendendo que cada segundo é uma chance de honrar o sobrenome que carrega. Ele pegou o relógio com as mãos trêmulas. Não o colocou no pulso. Apenas o segurou, sentindo o peso do metal frio. Mãe, por que a senhora me deixou chegar tão perto da prisão? Por que não me parou antes? Porque se eu te parasse antes, você me odiaria, respondi, olhando nos olhos. Você diria que eu cortei suas asas por inveja da sua juventude. Eu precisei deixar você voar direto para a tempestade para que você percebesse que suas asas eram feitas de papel. O amor de uma mãe não é evitar que o filho caia, Olavo. É garantir que, quando ele cair, ele tenha um chão sólido para se levantar. E o meu armazém é esse chão. Ele chorou. Pela primeira vez em 30 anos, vi meu filho chorar sem ser por frustração ou raiva, mas por gratidão. Naquele momento, a auditoria estava encerrada. O passivo emocional estava sendo liquidado. Vá para casa, eu disse, suavizando a voz pela primeira vez. Vá para nossa casa. O seu Benedito preparou um jantar de verdade. Nada de cozinha molecular ou pratos minimalistas. É arroz, feijão, carne seca e pequi. Comida que sustenta quem trabalha. Ele se levantou, limpou o rosto e assentiu. Antes de sair, ele parou na porta e se virou. Mãe, amanhã, às 5 da manhã, eu vou conferir a carga de sementes para o norte. Ouvi dizer que o frete está atrasado e eu já mapeei uma rota alternativa que economiza 4 horas de estrada sem forçar os caminhões. Sorri. Um sorriso real, que iluminou meu rosto cansado. Então não se atrase, conferente. O café estará pronto às 4:30. Ele saiu com o passo firme. Eu fiquei ali, olhando para a lua que começava a subir sobre o cerrado. A velha ainda tinha muito que ensinar, mas agora, ela tinha um aluno que finalmente sabia o valor da aula. O próximo capítulo não seria sobre vingança ou castigo. Seria sobre o legado. E o legado de uma mulher de fibra é ver sua árvore, por mais que tenha sido castigada pelo vento, dar frutos que resistem a qualquer inverno. A auditoria da alma estava aprovada com louvor. Mas eu ainda tinha uma última surpresa guardada para o encerramento deste ciclo. Algo que mudaria a vida de Olavo para sempre e consolidaria o poder da relíquia de Cuiabá. 1 ano se passou desde que as sirenes de Santos ecoaram pela última vez na vida de Olavo. Hoje, Cuiabá amanheceu sob um céu de um azul tão profundo que parece pintado à mão. O pátio do armazém fervilha, mas não há caos. Há uma ordem rítmica, uma coreografia de aço e suor que apenas décadas de experiência poderiam desenhar. Olavo não é mais o conferente de uniforme manchado de óleo. Ele veste a camisa polo da empresa, com o nome da família bordado sobre o coração. Mas ele ainda chega às 4:30 da manhã. Ele ainda é o primeiro a testar o café e o último a apertar a mão dos motoristas que partem para o Mato Grosso profundo. Eu o chamei ao mezanino para o nosso último ato oficial. Sobre a mesa de mogno, não havia contratos de dívida ou ordens de despejo. Havia apenas uma pasta de couro nova e um conjunto de chaves de metal pesado. As chaves originais do galpão de zinco onde tudo começou 40 anos atrás. Olavo, olhe para aquele pátio, eu disse, apontando para a janela.
O que você vê? Ele se aproximou e observou o movimento por um longo tempo. Vejo 200 famílias, mãe. Vejo o sustento de quem acredita que a palavra vale mais que o lucro. E vejo o meu erro, que quase transformou tudo isso em cinzas digitais para alimentar o ego de um golpista e o capricho de uma mulher que nunca soube o que é ter calos nas mãos. Você aprendeu a lição mais difícil de todas, respondi, sentindo um orgulho que há muito tempo estava guardado sob camadas de rigor. Você aprendeu que a modernidade sem história é apenas um castelo de areia. Mas também entendi algo nesse processo. A história sem renovação corre o risco de virar apenas um museu. Abri a pasta e deslizei o novo estatuto da empresa. A partir de hoje, você não é mais um funcionário em reabilitação. Você é o novo diretor-geral. Mas com uma condição: o armazém de Cuiabá e a transportadora nunca serão vendidos. Eles são a âncora. O que você fizer daqui para frente, com as suas novas ideias de logística sustentável e rastreamento que você implementou, deve servir para fortalecer essa âncora, nunca para abandoná-la. Olavo pegou as chaves do galpão antigo. Ele as apertou com força, como se sentisse a energia de cada caminhão que já passou por aqui. Eu não quero vender, mãe. Eu quero expandir o que é real. Já comecei o projeto da cooperativa para os pequenos produtores locais. Vamos usar a nossa frota para dar voz a quem o mercado grande ignora. Exatamente como a senhora fez quando começou. Eu o abracei. Foi um abraço sem barreiras, sem a dureza da negociante ou a mágoa da mãe traída. Foi o abraço de dois sócios que entenderam que a força de um império não reside no saldo bancário, mas na resistência das suas raízes. A relíquia vai se aposentar? Ele perguntou com um sorriso travesso, usando o apelido que antes era um insulto e agora era uma honraria. Uma relíquia nunca se aposenta, Olavo. Ela apenas muda de lugar para observar melhor o tempo passar, respondi, pegando meu chapéu de palha. Vou cuidar das minhas orquídeas e do meu fogão a lenha. Mas saiba de uma coisa, meu telefone estará sempre ligado. E se eu ouvir o menor sinal de arrogância na sua voz, eu volto com a minha procuração e te mando conferir carga de adubo em pleno meio-dia. Rimos juntos. O som da nossa risada se misturou ao ronco dos motores lá embaixo. Eu saí do escritório e caminhei pelo pátio uma última vez. Os funcionários acenavam, o seu tião buzinou o caminhão em sinal de respeito, e o calor de Cuiabá, agora, parecia um abraço acolhedor de quem conhece cada centímetro daquela terra. Venci a batalha contra a soberba. Salvei meu filho dele mesmo e garanti que o legado da nossa família continuasse vivo, pulsando no ritmo dos comboios que cruzam o Brasil. A vida é um frete longo, cheio de estradas de terra e curvas perigosas. Mas, quando você tem um bom motor e uma bússola moral firme, não há atoleiro que te segure. Chegamos ao fim desta jornada de redenção e sabedoria. Zélia mostrou que o amor de mãe, às vezes, precisa ser duro como o aço para forjar um caráter de ouro. E você, o que achou da atitude final dela? Você acredita que Olavo realmente mudou, ou ele só se adaptou porque não tinha outra escolha? 2. Se você estivesse no lugar da Zélia, teria perdoado a traição e entregado a diretoria novamente, ou manteria o controle até o fim da vida? Deixem suas histórias e opiniões nos comentários. Eu leio cada um de vocês e adoro ver como essas lições de vida ressoam em diferentes famílias. Se você gostou desta série de capítulos, inscreva-se no Afonso Story e não perca nossa próxima grande história de superação e justiça. Até a próxima carga.